que você terá acesso a partir de agora versa sobre políticas públicas educacionais, a formação continuada e seus impactos nas práticas pedagógicas. Para abrir essa temática, vamos iniciar com uma frase de Paulo Freire que diz o seguinte: não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos. Há homens que, em comunhão, buscam saber mais. Desta forma, nós já constituímos o primeiro pilar da educação. O conhecimento não pode ser estático, e ele é ampliado a cada dia que passa. Desta forma, nós precisamos entender que a educação ela é um direito social, e como todo direito social, ele é implementado por meio de políticas públicas. E o MEC, não obstante a tudo isso, tem o Plano Nacional de Formação Continuada, que nada mais é do que um sistema para potencializar a função da educação nas mudanças culturais e sociais, voltadas para a construção de uma sustentabilidade socioambiental. Neste sentido, além da vontade de ensinar, que com certeza cabe ao professor, ao Estado, cabe proporcionar os meios para a atualização deste aprendizado. Por quê? Para a formação continuada, para que ela seja realizada a contento, são necessários 3 elementos básicos, conforme bem pondera Schnitzler: o contínuo aprendizado, a superação do distanciamento entre teoria e prática, e o professor entender que ele é o pesquisador de sua prática pedagógica. Agora, com a nossa colega Fabiana, nós vamos entender um pouco mais sobre os problemas, objetivos e justificativa do nosso trabalho. É com você, Fabiana. Isso mesmo, Andrei. Partindo da premissa de que a formação inicial ela não prepara totalmente o indivíduo para a vida profissional, nós entendemos que a busca pelo conhecimento e o aperfeiçoamento constante, eles são importantes em qualquer profissão. Na área da educação não é diferente. Isso porque a sociedade ela passa por constantes transformações, seja no campo científico, social, comportamental, entre outros, como nós podemos averiguar atualmente com a pandemia de Covid-19, onde as escolas tiveram que se reorganizar para poder atender os alunos. Portanto, o Programa Nacional de Formação Continuada, ele pode ser um grande aliado dos professores na melhoria da prática pedagógica. E com esse artigo nós buscamos entender como ocorre a sua implementação e como é a sua distribuição entre os entes de responsabilidade. Para isso, 3 perguntas se fizeram necessárias. A primeira delas é: como é a atuação das secretarias de educação, estaduais e municipais, e da gestão escolar na implementação dos cursos de formação continuada? Ou seja, como a norma escrita acontece na prática. A segunda pergunta é: o que motiva o professor a participar desses cursos? E quando ele o faz fora das obrigações vinculativas. A terceira questão é: o que muda na sua prática pedagógica após participar de um curso de formação continuada? O antes e o depois. O professor consegue realizar uma aula melhor após participar de um curso? Portanto, nós entendemos que esse trabalho ele se justifica pela necessidade de verificar a efetividade do Programa Nacional de Formação Continuada, como ocorre a sua implementação e se ele realmente melhora a prática pedagógica do profissional da educação. E sobre a metodologia utilizada no trabalho, o Rafael, nosso colega, vai poder falar sobre isso. Quanto à questão metodológica deste trabalho, nós pesquisamos sobre análise bibliográfica na área das políticas públicas educacionais de formação continuada de professores. Fizemos a leitura de trabalhos de autores como Schnetzler, Paulo Freire, Antônio Nóvoa, José Libânio e legislações pertinentes ao tema. Além da análise bibliográfica citada, colocamos em prática o método empírico, por meio da aplicação de entrevistas, com o objetivo de entender a funcionalidade dos programas de formação continuada. Por outro lado, foi aplicado um questionário virtual para professores e gestores exporem as suas percepções sobre formação continuada. Acerca da metodologia aplicada de entrevista e de questionário,
usamos o livro Fundamentos de Metodologia Científica, de Marconi e Lakatos, onde elas nos trouxeram as definições e formas de aplicação. Ao que concerne às entrevistas, Marconi e Lakatos nos traz o tipo de entrevista não estruturada, ou seja, neste tipo de conversação acontecem perguntas pré-estabelecidas com o entrevistado. Porém, em determinados momentos da entrevista, o pesquisador tem a liberdade de explorar determinada questão com perguntas que não consta no roteiro de entrevista. Como análise da fundamentação teórica, trouxemos Francisco Ibernon, que entende a formação continuada como forma de desenvolvimento pessoal, profissional e institucional. Demerval Savani complementa que o papel da escola é de combate à ideologia dominante rumo à transformação social, enquanto Antônio Nóvoa entende como desafio o protagonismo docente nas políticas educativas de formações continuadas. Tendo como base tais autores, Adão Oliveira nos apresenta como conceito de políticas públicas educacionais tudo aquilo que o governo faz ou deixa de fazer com relação ao ambiente escolar enquanto ensino-aprendizagem. Sames entende que a escola deve desenvolver estratégias de apoio mútuo, organização individual e coletiva, atendendo aos problemas internos escolares. Enquanto Galo se contrapõe ao sistema educacional vigente de ensino. Ele propõe que a sociedade organize seu sistema de ensino à margem do Estado e sem a ingerência de nossos governantes. Sendo assim, as formações continuadas partiria da iniciativa do coletivo escolar e não dos governantes. Passo a palavra para o Andrei. Exatamente, Rafa. Uma formação continuada que saia dos docentes para o Estado. Esse é o objetivo da formação continuada. Mas vamos entender um pouquinho mais esse processo legislativo em relação à formação continuada. Com a redemocratização, nós tivemos uma nova Constituição, e essa estabeleceu a educação como um direito social. A partir de então, políticas públicas educacionais precisam ser feitas para que os ideais de educação possam ser executados a contento. Bom, então nós temos uma nova Constituição. A partir desta nova Constituição, as leis que são anteriores à Constituição precisam ser reformuladas. Muitas são canceladas pela própria Constituição e outras elas recebem um novo corpo legislativo. Isso foi o que aconteceu com a concepção da LDB de 1996. Ela veio para estar de acordo com a Constituição. E ela já era bastante vanguardista quando, no seu escopo, já indicava que, para além da formação inicial, os professores precisariam de uma formação continuada. Bem, mas este é só a ponta do iceberg. Por quê? A legislação ela é um mundo do dever ser. E a maneira kelsciana, como é que esta legislação sai do mundo do dever ser e entra para o mundo do ser? 3 etapas são fundamentais para que isso aconteça. O primeiro, dentro da casa legislativa ainda, é a divisão da agenda. Essa agenda vai definir quais são as prioridades a serem tratadas pelo corpo legislativo. Na sequência, a formulação, que é o momento da idealização prática da lei, quando a lei vai sair da cabeça do legislador e vai tomar corpo num papel. E em terceiro, a implementação, que é quando os poderes executivo poderá, de fato, pegar esta lei, esse plano, e executar. É a partir de agora que a nossa colega Fabiana vai nos descrever como o Programa Nacional de Formação Continuada tem a sua implementação a partir do Poder Executivo. É com você, Fabiana. Os Programas Nacionais de Formação Continuada são o resultado da articulação entre as universidades, o Ministério da Educação, as secretarias de educação estaduais e municipais e as instituições escolares. Nesse processo, o MEC
tem o papel de indutor e coordenador das políticas públicas para a educação. Os estados e municípios são os responsáveis pela organização dos sistemas de ensino e as escolas pela elaboração das propostas pedagógicas. As secretarias de educação têm a incumbência também de prever a carga horária e o tempo dos cursos ofertados, assim como dar o respaldo para as escolas. Os gestores escolares, por conhecerem os aspectos pedagógicos, são os responsáveis pela implementação dos cursos de formação continuada, através de um planejamento estratégico. E, em última instância, cabe ao professor aderir de forma motivadora aos programas ofertados, aos cursos oferecidos, sejam aqueles pelos sistemas de ensino ou qualquer outra forma de aprofundamento do conhecimento, tudo que possa melhorar a sua atuação em sala de aula. Ao todo, foram entrevistados 11 profissionais da educação, sendo 8 profissionais da cidade de São Paulo e 3 profissionais da cidade de Guaraciaba, Santa Catarina. Desse total, 6 foram professores e 5 gestores responderam às entrevistas, tendo como perfil delineador aplicado o tempo de experiência com preponderância equilibrada de 6 profissionais com até 5 anos na rede de ensino e com 5 entrevistados com mais de 5 anos na rede. As entrevistas ocorreram entre os dias 26 e 2 de maio de 2021 e participaram dela profissionais da educação municipal e estadual da cidade de São Paulo e de Guaraciaba. Foram aplicadas 9 perguntas aos entrevistados, e com as questões buscou-se compreender na prática a relação dos professores e gestores com as formações continuadas que acontecem no ambiente escolar, com o intuito de responder aos problemas e às hipóteses levantadas neste artigo. Quanto à motivação dos professores e gestores em participarem ativamente dos projetos de formação continuada, é citado pelos entrevistados a busca pelo conhecimento e o crescimento profissional, orientação e atualização profissional, da formação continuada em contribuir com a transformação da sociedade e do mundo, aprendendo a lidar com as adversidades que acontecem no cotidiano escolar, e que a motivação está voltada à ampliação do olhar sobre a educação, no sentido de ofertar uma educação de qualidade. Outra questão que responde nosso problema é de como a formação continuada melhora a qualidade da prática pedagógica do docente. Em suma, os entrevistados responderam que ela auxilia na prática docente para uma nova perspectiva de lecionar, abrangendo novas concepções sobre a educação. Auxilia também com novos desafios, trazendo assim novos aprendizados. Do mais, foi respondido o entendimento que a formação continuada é um amparo pós-universidade para a continuidade de sua formação pedagógica. Em relação à última pergunta, problema do nosso trabalho, sobre a implementação de formação continuada do professor na educação básica, foi observado que eles são obrigados a cumprir suas horas de formação na unidade escolar, que atualmente, devido à pandemia de coronavírus, vem acontecendo de forma remota. Por fim, analisamos contradições encontradas com os resultados obtidos com as entrevistas e a aplicação do questionário. Passo a palavra para o Andrei. Perfeito, Rafael. Para além desse questionário que nós aplicamos em forma de entrevista, nós também disponibilizamos na internet um questionário virtual para que os professores respondessem. Destes, 60 docentes responderam ao nosso questionário, sendo 50% da rede municipal e 50% da rede estadual. 71% com mais de 5 anos na função. E 61% deles acreditam na formação continuada. Mas é a partir daqui que a entrevista passou a tomar um escopo diferente. 61% deles dizem que não existe na sua unidade escolar nenhum grupo para a discussão da formação continuada. Isso vai muito ao encontro do que o Rafa acabou de nos informar, dizendo que o professor tem a percepção
de que ele é obrigado a fazer a formação continuada. Destes, 50% dedicam pelo menos 2 horas por semana para a melhoria da sua prática pedagógica. Mas quando perguntado se eles estão fazendo alguma coisa relacionada à formação continuada, 81% alegam que não estão fazendo nenhum curso do rol da formação continuada. Esse resultado ele é muito interessante porque é possível imaginar que o docente não tenha entendido a amplitude da temática da formação continuada. Ou seja, ele não conseguiu entender a priori o terceiro pilar de Schleicher, que fala a respeito do professor ser o pesquisador da sua prática pedagógica. Ou seja, qualquer palestra, videoaula ou até mesmo um livro voltado para a prática pedagógica pode ser considerado, no seu sentido amplo, uma formação continuada. Concluindo o nosso trabalho, nós conseguimos perceber que os professores, eles acreditam que a formação continuada esteja mais ligada a um ordenamento do Estado para o professor, sem haver a oitiva das suas necessidades e feito de forma compulsória. Existe uma percepção dos docentes, na prática, a teoria é outra coisa, como diria Paulo Freire. Isso se dá, provavelmente, pelo tamanho do Brasil e a dificuldade que nós temos em implementar um programa educacional em nível nacional. Os professores precisam ser mais valorizados para que a implementação desse programa seja feita a contento e cumprido o seu objetivo. Ou, como nós bem finalizamos o nosso trabalho, os profissionais da educação podem vir a ser mais valorizados, seja financeiramente ou socialmente, a partir de formações continuadas congruentes e liberdade decisória a respeito dos seus estudos. Ou, como diz Proudhon, tirem a liberdade e o homem não passa de um miserável, reduzido à penúria, arrastando até o túmulo a corrente de suas esperanças desenganadas. Tirem o individualismo das existências e farão da humanidade um grande polipeiro. É isso aí. Eu acredito que você conseguiu entender a dinâmica do nosso trabalho. Muito obrigado por ter visto esse vídeo e até a próxima, se Deus quiser.